Oi, gente! Olha eu aqui de novo, graças a Deus, mais um vídeo que nós vamos fazer. Espero que vocês estejam bem, todos vocês, e tenham passado os dias aí bem felizes, porque o que a gente tem que ter é felicidade e esperança. Somando todos os dois, nós vamos ter saúde, né? Então, agora hoje eu vou contar uma coisa para vocês, que não sei se já contei alguma outra vez, mas eu não sei, são tantos vídeos que às vezes a gente se perde, né? Mas eu vou contar. Eu tenho a impressão que não é estranho eu ter contado, mas eu vou contar de novo. É o seguinte, gente, eu estava em casa, tranquilamente, aposentada, fazendo minhas coisinhas e tudo. Mas aí eu comecei a cansar. Então, eu pensei, vou fazer um crochêzinho, um biquinho nas toalhas, vou fazer na toalha de banho também, vou fazer na toalha de rosto, ou vou fazer tricô. Aí eu parei, pensei bem, falei, você não vai fazer nada disso não, sabe? Porque você não está com depressão, você não tem nada dessas coisas. Agora vai ficar mexendo com coisa que você fica parada, vai vir um monte de pensamento ruim na cabeça de você. Então é melhor não fazer. Sai de casa, vai passear. Achei uma boa ideia que veio na minha cabeça. Porém, depois, quando eu ia me trocar, me arrumar, tudo para sair, eu pensei bem e falei, não, Mercedes, fica em casa. Sabe por que fica em casa? Eu acho assim, ou você sai com a família, você tem um respaldo, mas sozinha não deve sair com a idade que a gente tem. A gente não deve sair. Porque às vezes um empurrão não que seja proposital. A pessoa passa por você assim e empurra sem querer, tá com pressa. Aliás, está todo mundo com pressa, como eu falei no outro vídeo, está todo mundo correndo, com pressa, ou nervoso, né? Vai que eu caio. Vai que eu caio, ó, gente. Aí já era com a idade que eu tenho. Então, a gente tem que sempre pensar o seguinte: se a gente está bem, se a gente não está com nenhum problema de saúde, não arruma confusão. Fica em casa. A minha filha sempre oferece tantas vezes de me levar no shopping, me levar a passear e eu não vou. Agora vou sair sozinha? Não vou. Não vou mesmo. Não. Você vai ficar em casa. Porque se você cair, você vai parar no hospital. E o hospital, gente, a gente vai e às vezes periga de não voltar mais, sabe? Então é melhor ficar na casa da gente, não arrumar confusão. E por falar em hospital, gente, eu vou contar para vocês uma coisa, se é que eu já contei, tudo bem, vocês vão lembrar, vai ser bom. E se não, vai ser ótimo, porque é um exemplo. Eu estava em casa, como de costume, e de repente passou, como sempre, você sempre tem um gato ou outro, aquele tempo eu tinha muito, nossa, tinha uma quantidade enorme de gatos, né? E vocês veem que aqui o fundão é uma bagunça, né? Uma bagunça. Inclusive, meu marido estava cortando árvore, deixou ainda coisas no chão, aí deixou a caixinha para a Maria Celina, mas aí ela já não está mais aí, então tá tudo. Não dá nem para a gente lavar, porque é folha que cai direto, né? Porque acho que nós ainda estamos no outono, já começamos outra coisa. Não começamos nada. Estamos no inverno. Nós estamos no inverno. Porque no outono é que cai um monte de folha, né? E tem um monte de folha no chão caída. Então ele vive varrendo, mas não adianta. O quintal é grande, não dá para perceber, mas é bem grande. Então eu lembrei que eu estava em casa e me deu um remorso, porque eu falei, eu vou agradar um por um hoje. Já sobraram tão poucos. Desses poucos que sobraram, eu vou agradar eles. Então eu fui, agradei um, ele ficou quietinho, passei a mão nas costas, agradei.
Aí passei a mão no outro, mesma coisa, passei a mão no outro, mesma coisa. Quando foi na quarta gata, aí eu passei a mão, a gata abaixou. Aí eu insisti, abaixei também e fui bem lá onde ela tinha abaixado. Só que quando eu abaixei muito, não pode, que eu já fui operada de uma perna, então não pode fazer essas coisas. Tem que ser daqui para baixo, 90 graus, só que eu posso entortar. E nesse eu joguei o peso todo em cima da perna. E aí fez toque, deslocou a perna. E eu, fui pro chão. Aí veio minha filha, veio meu marido, graças a Deus coincidiu de ser no... Estão bagunçando lá, deixa, ele não bate nela não. Ou bate. Paulinho, deixa a piquitita. Deixa a piquitita, Paulinho. Bom, aqui não adianta, sabe? Porque aqui é complicado. Então, eu abaixei com tudo e saiu a prótese do lugar que eu tinha operado. Foram tantos anos de felicidade proporcionada com essa prótese, porque a pessoa que for operar, opera com tranquilidade, porque vai ficar boa. Vai ficar boa. Você está pondo uma coisa num lugar que não tem mais conserto, que está descamando cada vez mais. Então você vai pôr uma parte que não é sua mais, né? Mas também não é de quem morreu não, tá, gente? É um tipo de... como se fosse um plástico, tá? Então, foi a primeira coisa que eu perguntei pro médico, mas é de defunto? Falei, não. Falei, não, porque senão eu morro de dor na perna, mas eu não quero nada dos outros. Não, assim não. Cada um tem que vir nesse mundo, meu modo de pensar. Cada um tem que vir nesse mundo e depois ir embora com as coisas que ele tem. Não levar as coisas com os outros, né? Então, esse é o meu modo de pensar. É um modo errado? É. Mas na minha cabeça, assim, se um dia precisarem de mim quando eu morrer, pode pegar o que quiser. O que sobrar pode pegar. Agora, eu não quero, no meu coração não dá. Então, eu operei tudo e fiquei 11 anos, gente. Eu subia no telhado, nós jogávamos massa de como é que é? Piche. De piche no telhado, porque chovia. Aí depois mandamos arrumar o telhado, né, colocamos telha mesmo. Mas a gente fazia tudo isso, era alto. E aí o meu marido, nós dois, um ajudando o outro, um segurando a escada, outro carregando a lata de piche. Enfim, trabalhei muito. Em todas as coisas eu estava sempre envolvida ali, fazendo as coisas. E dei minhas aulas também com tranquilidade. Enfim, foram 11 anos maravilhosos que eu ganhei de Deus. E de repente, num segundo, foi tudo por água abaixo. Aí eu caí, aí meu marido estava em casa, era um sábado, minha filha também. Aí eu gritei, aí eles vieram, aí me ajudaram a levantar. E aí me levaram para a cama, deitei na cama. E aí fiquei perdida. Sabe quando você fica perdida? Falei, agora, como que faz? E doía, porque estava fora do lugar, doía. E sábado, né? Sábado não tem o meu médico normal que eu trato, não o médico que colocou a prótese. Aí tive que esperar até segunda-feira. Fui tomando analgésico e tudo, e fui esperando. Aí quando foi na segunda-feira, fui no meu médico. Aí ele olhou assim, mandou tirar a sapa, tirei a sapa. Aí eu levei a sapa de volta lá. Aí ele falou, eu estava com andador, tá? Só dava para andar com andador. Aí ele falou assim, olha, aqui não tem jeito, tem que colocar no lugar, mas não é o meu caso, eu não posso resolver esse problema, porque eu sou médico cardiologista. Então, não vou mexer numa coisa
que estava tão perfeita. Aí eu falei, ai, doutor, como que eu faço? Ele falou, você não lembra qual médico que você operou? Aí eu falei, lembro. É doutor assim, 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 falei o nome. Ele falou, ah, sim, eu conheço quando nós fazemos reuniões e a gente faz, como é que chama quando Congresso. faz? Congresso. Quando a gente vai em um congresso, a gente se encontra, todos os médicos, né? E ele é muito bacana mesmo. Olha, pegou um médico maravilhoso. Falei, ó, realmente é. 11 anos sem problema nenhum. E ainda ia durar mais 11 anos. Aí ele falou, então procura ele. Aí lá foi minha filha no computador, procurou, achou. Achou, marcou, e conseguiu marcar o horário, e aí na terça-feira eu já estava indo para lá. Né? Ele trabalhava na Santa Casa ainda. Ele era professor na Santa Casa. Ele mexia só com negócio de osso. Aí fui, tinha marcado a consulta, fui, aí ele olhou assim para mim, de longe, quando ele vinha vindo, ele olhou assim para mim, eu lembro de você. Eu falei, doutor, ele falou assim mesmo, você não é aquela senhora que tinha um gato chamado Querubim? Aí eu falei, exatamente, ele falou, sempre lembro desse gato, porque a senhora estava tão desesperada de saudade do Querubim, que ficou na minha cabeça. Mas era um médico muito bom, maravilhoso mesmo. Aí ele me encaminhou, ele falou, olha, eu não estou mexendo mais, só com criança. Com criança eu mexo, parte de Deus. Mas com adulto não mexo mais. Ele falou, mas eu vou encaminhar a senhora aqui dentro mesmo e a senhora vai colocar isso no lugar. Hoje mesmo a gente vai colocar a senhora de pé no lugar tranquilo. Aí me levou lá, falou com o colega dele, aí me colocaram como é que chama, Viviane, quando a gente fica no meio de um monte de gente? Ai, meu Deus, como assim no meio de um monte de gente? Esperando, um monte de gente doente esperando ser atendido. Ah, pronto-socorro? Não. Não. Onde um monte de gente? Olha, depois eu lembro. Tá bom. Já... Eu sei que essa foi atendida pelos residentes, mas isso é depois. Mas não, foi depois. Não, mas foi no... Ai, não ambulatório? Lembro. Não. Onde ficam todas as pessoas assim, que estão doentes, tem cama para todo mundo, tem cadeira de roda para todo mundo. Aí fiquei lá, colocaram na cadeira de roda, botaram o macacãozinho deles lá, né, o aventalzinho. Eu fiquei sem roupa, num frio danado, e a enfermeira passava para cá, passava para lá. Eu falava assim, mas quando que vem o doutor para me examinar? Ele logo vem, logo está aí. E olha, nós fomos lá, era uma meio-dia. E isso já estava escuro, tarde da noite já. E só que não passava a enfermeira, passava uma ou outra, mas a gente chamava, elas faziam de conta que não ouvia e não mexia, porque elas não queriam se envolver. Até porque elas não podiam tirar eu da cadeira que eu estava sentada para pôr numa maca, por causa que eu podia cair. Então, todo mundo tem medo, né? A responsabilidade é de quem está cuidando. E eu então fiquei esperando. Aí eu olho assim para fora, vejo na porta um vidrinho assim, tá lá a cabeça da minha filha. Porque fui eu e fui meu marido, ela não foi. Eu fui fazer só a consulta, depois ia ver como resolvia, né? Ela já me segurou lá, aí ela estava trabalhando, quando ela ficou sabendo, ela foi direto para lá, e era longe, na Santa Casa. Aí eu olhei a cabeça dela, eu falei, filha, você me acha, onde eu for, você me acha. Aí ela fazia assim, tá tudo bem, eu falei, tá tudo bem. Aí a enfermeira passou uma hora lá e eu já não estava aguentando mais ficar sentada, não estava aguentando mais dor. Aí eu falei para ela assim, mas quando que vai vir o médico? Porque
precisa colocar no lugar a minha perna. Ela falou, olha, os anestesistas, a senhora vai ter que tomar anestesia. E é geral. E os anestesistas estão todos de greve. Eu falei, não acredito. Ela falou, estão todos de greve. Mas eles podem terminar a greve no meio da noite, ou amanhã cedo, ou amanhã à noite. Eu falei, não, mas eu não aguento ficar aqui. Falou, não, a senhora aguenta, a gente vai dar um calmante para a senhora aguenta sim. Mas que aguenta? O calmante não resolvia nada, não estava fora do lugar, estava doendo. Aí ela me deu o calmante, eu tomei, eu estava espetada aqui, e com aquela coisinha de soro, né? Tem aqueles vidrinhos de soro, espetado lá, espetado aqui, e é assim, eles vêm, tiram ele e botam uma outra coisa. Eles não furam todos os braços, todos os lugares da gente. Eles num só, eles vão pondo todas as coisas que precisa. Acabou aquele, vai pôr outra coisa, até a pessoa ficar bem. Aí eu estava sentada lá e falei assim, não vou ficar aqui. Ah, eu vou fugir. Nossa, se eu vou fugir, mas eu vou fugir mesmo. Não sei como. Eu tô sem um andador aqui. Mas eu já sei quem vai resolver esse problema. Aí minha filha lá no vidrinho diz assim, ó. Aí parece até que os cabelos dela ficam de pé, sabe? Puxa vida, ela morre de medo que aconteça alguma coisa comigo. Aí ela conseguiu falar com a enfermeira deixou ela entrar um pouco. Aí ela veio lá. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está doendo demais? A senhora não está aguentando? Eles não vão operar? Falei, não, hoje não, estão de greve, os anestesistas. Eu não vou aguentar ficar mais nem um minuto aqui, filha. Está doendo muito, a minha perna está doendo demais, eu vou fugir. Como fugir? Imagina! Mas eu nunca pensei ouvir da senhora uma coisa dessa. Falei, Livinha, quanta gente foge do hospital e foge, porque não aguenta esperar. Se a pessoa prefere morrer lá fora, né? Ainda tem um menino que passa para lá e para cá, que é colega deles aí, não bate bem da cabeça, ele passa assim e fala, vou furar teu olho. Olha, que eu desesperada, doida do cara me ameaçando. Ele não batia bem na cabeça. Aí eu falei para ela, mas ele faz isso? Ela falou, não faz, ele só assusta. Meu Deus, que cruz. Aí eu falei para minha filha, você faz o seguinte, você fala para o teu pai, ele não vai poder entrar aqui, porque não pode vir duas pessoas. Você fala para ele, ir em casa, pegar o carro, né, trazer meu andador, né, e aí, porque nós fomos de táxi. Então ele foi em casa buscar o carro e pegar o andador, e aí você traz as minhas roupas. Roupa mais larga que eu tiver, você traz. Porque vai ser difícil para colocar a perna dentro da calça. Aí ela falou, tá bom, mas eu tô com medo, hein? Vai dar problema isso. Eu falei, não vai dar problema. Eu não fico aqui. Eu vou fugir. Mas me traz o andador. Sem o andador eu não fujo. Não dá. Aí ela foi, aí demorou um pouco, aí depois veio ela. Aí vi também a cabeça do meu marido, ele fez assim, para esperar. Aí eu falei assim para uma enfermeira, aí passou uma enfermeira, eu falei para ela assim, ai, sabe de uma coisa, eu precisava ir no banheiro. Eu sou tão apertada, me sentindo tão mal, eu precisava ir no banheiro. Ela falou assim, não, mas não pode ir sozinha. O jeito que eu posso fazer é levar a senhora até lá com a cadeira de roda, esperar, depois aí a senhora sai e volta aqui, mas eu não posso tirar a senhora da cadeira de roda e também não posso liberar a senhora ir sozinha, porque a perna da senhora está fora do lugar. Falei, não, tá ótimo, a senhora me leva até... 19 minutos. Então, falou assim, a senhora me leva até lá. Aí ela levou, aí ela falou assim, então a senhora fica aí tranquila, faz o que tem que fazer, que daqui a pouco a gente volta. Aí nisso minha filha já veio com o andador,
E eu já troquei de roupa, ela me ajudou a trocar tudo. Aí tirei os... E a minha filha falou assim, e esses fios tudo grudado de Nossa Senhora, espetado? Aí eu falei assim, ó, Vivinha, eu vou tirar. Como tirar? Vou tirar. Aí arranquei, fui arrancando tudo que tinha grudado, tinha esparadrapo, tinha de tudo. Aí pus assim na pia, não joguei fora não. Deixei lá o soro e aí nós saímos. Aí saí eu na frente com o andador, a minha filha atrás e meu marido mais atrás. Todo mundo morrendo de medo, sabe? Aí saímos nós três. Aí ele já tinha deixado o carro numa posição boa lá. Aí nós entramos no carro e ó, fugi. Eu não ia aguentar. Não, eu já tinha sofrido muito na minha vida. Não ia aguentar. Aí depois fui tentando localizar um outro médico, porque eu não podia voltar naquele, porque se eu fugir, né? Aí eu fui nos médicos, aí fiz os exames direitinho, aí colocaram no lugar e aí eu fiquei boa. Então, gente, depois desse susto, é melhor ficar em casa. Ficar em casa. Se tiver que sair, sai com a filha ou com o marido, mas não sai. A turma está muito desesperada, a turma não estão raciocinando bem, estão fazendo coisas que não devem e vai ser cortado o meu vídeo, que já está vencendo o prazo. E é isso aí. Enfermaria! Lembrei? Enfermaria. Enfermaria. Será que de duas cabeças nenhuma lembra? Não ia lembrar mesmo. Enfermaria. Eu estava na enfermaria. É isso aí. Enfermaria. Ainda estou boa da cabeça. Então, é assim. Fiquem em casa, gente. Se vocês acharem que tem perigo de alguma coisa, vocês têm idade, fiquem em casa. Se for jovem, sai, aproveita, passeia, se diverte, faz tudo que vocês têm vontade de fazer. Aproveita enquanto são jovens. Agora, quando tiver já que nem a minha idade, procura se resguardar, porque, gente, quando a gente se vê numa situação daquela, aí sim, aí a gente vê como a gente era feliz e não sabia, tá? Então é isso que eu ia contar para vocês hoje. Se vocês já assistiram algum vídeo meu que eu comentei sobre isso, vocês relembrem, recordem, tá bom? Um beijo bem grande, fiquem com Deus, aquele abraço bem apertado. Que Deus ilumine o caminho de vocês, que vocês nunca precisem passar por uma situação difícil e que tudo corra bem. Que Deus vai estar sempre do lado de vocês, abençoando vocês a cada segundo da vida de vocês. Tá bom? Um beijo bem grande, um abraço apertado. Ai, dá vontade até de suspirar, de saber que eu estou aqui depois de tantos anos ainda fazendo vídeo. Olha só, e de pé, sabe? E de pé, isso que é importante, e de pé. Só que é assim, né? Dói os braços da gente, já não dá pra gente dançar mais, entendeu? A gente não consegue mais dançar, não consegue mais pular, não consegue fazer nada, mas a gente consegue andar e tá muito bom, vamos ficar em casa. Tchau, gente, amo vocês, estava morrendo de saudade, tá? Deus abençoe. Fique com Deus.